Eu fui demitida. E agora? E agora que nada. Eu vou passar uma lição pra vocês importante. E eu acabei de ver um vídeo também no TikTok que fala sobre isso, sobre a demissão. Pra quem não sabe, eu tenho 21 anos. Sou muito nova. Tô na flor da idade ainda. E às vezes quando a gente recebe a notícia de demissão, a gente tem aquele primeiro baque, né? Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Minhas contas? Nossa, Ai, a gente fica se culpando. A gente acha que a gente deveria ter se entregado mais. A gente diminui nosso valor porque a gente perdeu o emprego. E na verdade não é isso. Na verdade, a gente erra e a gente vai errar até o nosso último dia de vida. E a lição que eu tiro disso é que eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Antes de eu vir pra essa cidade, eu trabalhava na minha cidade natal e eu tive que pedir demissão, porque eu ia vir morar aqui e eles não aceitaram fazer um acordo. Então eu tive que pedir demissão. E eu não recebi nada, não recebi rescisão, só recebi aquela parte mesmo de quando você pede demissão e pronto. E eu fiquei 2 meses nessa cidade nova, pensando, mandando currículo e falando, nossa gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? E meio que me culpando, ai, será que eu deveria ter vindo pra cá mesmo, pedir demissão? E deu certo. É o lugar onde eu queria trabalhar desde que eu sabia que eu ia vir morar aqui. Eu consegui, mandei curricular, consegui trabalhar lá. E foi nesse emprego que me demitiram, depois de quase 1 ano. E é um emprego onde eu sempre quis trabalhar, meu sonho. E eu realmente amei trabalhar lá. Amei as experiências que eu obtive, as pessoas que eu conheci. Mas assim como no antigo emprego, nesse e no próximo e no outro e até o fim da minha vida, eu vou errar. E eu errei. E o importante disso tudo é a gente tirar uma lição, a gente aprender com nossos erros. E além de tudo, não se culpar tanto. Eu errei, sim, muitas coisas, né, nesse emprego, mas isso não tira o valor de quem eu sou, não tira meu potencial, meu trabalho. Eu fui demitido por uma questão mais comportamental mesmo, e nem foi por questão de técnica. E a gente vai aprendendo, e eu sou muito nova ainda, eu tenho 21 anos, então eu vou errar, eu vou aprender com os meus erros. E o ser humano, ele só aprende na dor. Dificilmente ele vai aprender no amor. Então, nos primeiros dias, eu me culpei muito. Amanhã vai fazer 1 semana. Amanhã eu vou lá assinar os papéis de rescisão, que eu fui indenizada, vou receber rescisão, tenho direito ao seguro-desemprego. Então eu não tô totalmente abandonada, assim como o outro emprego que eu mesma que tive que pedir demissão. Mas a lição que eu tiro é essa, sabe? A gente não pode ficar se culpando tanto. E eu comecei a minha vida agora, assim, esse é o 2º emprego CLT mesmo que eu estou. E eu sou tão nova e eu vejo também tantas pessoas que provavelmente devem estar passando pela mesma situação e tá se culpando. Provavelmente a situação de vida é diferente. Eu, graças a Deus, tenho meus pais, moro com eles, não preciso pagar as contas, mas eu tenho as minhas contas, tenho os meus financiamentos, mas eu tô, né, respaldada e indenizada. Mas a gente não pode ficar se culpando tanto, e a gente nem deveria se culpar tanto dessa forma. Eu gostei muito de trabalhar lá, como eu falei, era um sonho trabalhar lá nesse emprego, mas acabou.
né? Tudo nessa vida tem um motivo, um porquê. Quando a gente recebe a notícia, às vezes a gente acha que a gente perdeu todo o nosso valor porque a gente foi demitida, mas na verdade não é isso. Na verdade não vai ser a primeira nem a última demissão. E a gente fica achando que é o fim do mundo, sendo que na verdade não é. Na verdade é só mais uma etapa da vida. E a vida nunca vai estar certa em todas as áreas. A gente não vai estar 100% no trabalho, 100% na vida pessoal, na família, no namoro, no relacionamento. E a gente tem que aceitar isso. Se fosse prazeroso, se chamaria lazer e não trabalho. Então, o trabalho a gente passa por muitas etapas, muitos desafios, e a gente tem que saber lidar com eles. E, infelizmente, em algumas etapas, chegam nessa parte de demissão. E eu queria passar essa lição, um pouco dessa lição que eu aprendi ao longo desses anos que eu trabalhei como CLT e ainda vou continuar trabalhando. E ainda mais sendo jovem, assim, né? A gente acha que é o fim do mundo, que acabou tudo e que não vai dar mais certo e que a gente não vai arrumar outro emprego, mas na verdade não. Na verdade vai ter outro emprego, outra relações, outro ambiente, outros aprendizados e outros erros. E a gente está sujeito a errar todos os dias. A partir do momento que a gente acorda, a gente está sujeito a errar. E o importante é sempre a gente aprender com os erros. E esse vídeo não é, sabe, carência, vitimismo. Pelo contrário, ele é um realismo. A gente vai errar e vai errar. E a gente tem que ver o que a gente errou, tá disposta a aprender com os erros, porque a gente só vai aprender errando. E isso é muito bom, porque você está vivo para você errar. E você está vivo para você consertar os seus erros. Claro que a gente não pode ficar perdendo oportunidade assim de emprego, mas às vezes não era para ser. Assim como meu outro emprego também, era para eu pedir demissão, era para eu vir para cá. Era para ter acontecido esse tanto de coisa, era para eu ser demitida. Claro que a gente nunca quer ser demitido do lugar, ainda mais onde a gente gosta de trabalhar. Mas tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente só entende o porquê depois, né? Entende o motivo, o objetivo. E às vezes a nossa etapa naquele lugar já se encerrou. O aprendizado que você tinha que aprender, as experiências que você tinha que passar, você já passou por aquilo e agora não é mais o seu momento lá. E a gente tem que lidar de uma forma muito natural com essas coisas. É claro que se eu não tivesse sido indenizada, eu não estaria tão tranquila assim, ainda mais com o tanto de conta que eu tenho para pagar. Mas, como você é indenizada, tem um seguro-desemprego por alguns meses, a gente fica tranquilo. E, graças a Deus, eu estou tranquila para ter esse pensamento que eu estou tendo hoje. Porque, certamente, se eu não tivesse, por exemplo, sido indenizada, eu ia me culpar pelo resto da vida. E futuramente eu ia falar assim, nossa, por que eu fiz isso? Realmente não era para ter acontecido aquele emprego, não era para ter ido para frente. E assim vai ser ao longo da nossa vida. Então eu acho que a gente tá sujeito a errar todos os dias. A partir do momento que a gente abre o olho para viver. É sempre importante a gente viver, sabe? Viver sem medo. E o vídeo da Bárbara que eu vi no TikTok, que eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, fala justamente sobre isso. Provavelmente quando eu tiver uns 30 anos, quando eu tiver mais velha, eu vou olhar tudo pra trás e vou assim, nossa, por que eu sofri com aquele emprego? Ai, por que eu chorei por tal coisa? E isso em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai ver que tinha que acontecer dessa maneira, tinha que acontecer desse jeito. E é muito tranquilo quando a gente tem essa visão, essa outra visão das coisas que acontecem. Então, claro, não é legal a gente ser demitida, mas a gente tá disposta, a gente tá
pertencentes a isso a qualquer momento da nossa vida. E eu vou falar pra vocês que realmente eu gostava de trabalhar onde eu estava trabalhando. Tinha alguns comportamentos meus, claro, né? Eu, por ser jovem ainda, vou aprender muito com isso, aprender a lidar mais com as pessoas, com as atitudes, com as questões que acontecem em ambiente de trabalho. Isso é um aprendizado que eu já vou levar para a vida e com certeza meus erros eu vou consertar para o próximo emprego e para minha vida futuramente. E é isso, a gente tá disposta a ser demitida a qualquer momento. E uma coisa que a Bárbara fala no vídeo dela é que quando a gente é jovem, tudo é muito, né? E realmente é muito. Nossa, a gente sofre por cada coisa. E as coisas que eu passei antes, em vários aspectos da minha vida, hoje em dia, com a cabeça de hoje, eu vejo, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu sofri por aquilo? Por que eu agi daquela forma? Mas hoje em dia eu já não ajo mais. Então, vivendo e aprendendo e tendo experiências pra gente levar pra vida. Então, a lição que eu dou diante disso tudo, né, pra você que também tá passando por isso e que é jovem assim como eu e que acha que o mundo tá perdido e que não vai conseguir mais emprego, que perdeu uma oportunidade, que você não se vê mais valorizada, que você acha que perdeu o valor porque você foi demitida. O meu conselho e minha lição é: não se sinta assim. Eu sei que é um momento, nos 2 primeiros dias também que eu recebi a notícia que eu fui demitida, eu fiquei bem baqueada, mas é uma coisa que a gente tá disposta a viver. E a gente vai passar por isso e vai passar por várias outras questões. E dinheiro é muito bom, obviamente. A gente consegue muita coisa com dinheiro, a gente se sustenta com dinheiro. Mas a gente não pode deixar um trabalho falar pela gente. Falar, designar o nosso valor. Então, a pessoa que você não se relaciona com o que você é no trabalho ou com a atitude que você teve, ou tipo, como que eu posso falar? O que você é, o seu trabalho não te define. Em questões de tipo, eu fui demitida, então eu não valho nada. Não, não é isso. Meu relacionamento acabou, então eu sou uma merda. Não. E futuramente, com a cabeça melhor, a gente vai vendo que realmente não é nada disso que a gente pensa que é o fim do mundo. Então, quando a gente termina o relacionamento, a gente acha que acabou, que já era, mas na verdade não. Realmente, às vezes é libertador, às vezes realmente estava precisando daquilo, assim como é no emprego e no serviço e na demissão. Então, a minha lição para você que é jovem, que está passando por isso, ou que já foi demitido em algum momento, acontece. E isso não te impossibilita de você ter outras relações, outro trabalho. E isso não define o seu valor. É isso. Me desejem sorte para conseguir o próximo emprego. Beijo.